Deu ruim aí para o senhor Nicolas Ferreira. Nicolas ontem teve um dos piores dias aí, desde que se tornou deputado federal. Primeiro, eu peço a sua inscrição aqui no Plantão Brasil, aqui embaixo o botão inscrever. Tem uma coisa, quanto mais gente se inscreve de dentro do vídeo, mais o YouTube mostra o vídeo para quem não é inscrito. Então se você não é inscrito ou inscrita, inscreva-se porque é grátis, aí a gente consegue furar a bolha e consegue levar informação para mais gente aí. Tem muita gente despolitizada que acaba sendo enganada pelas fake news do bolsonarismo e o Nicolas é um dos maiores disseminadores de fake news porque tem um alcance enorme nas redes sociais. Então peço aqui sua inscrição. Falar aqui do Nicolas. O Nicolas foi condenado num caso aí que vai servir de base para o STF também condená-lo. Então a prisão do Nicolas está se acelerando. O que aconteceu? Aconteceu que o Nicolas era vereador de Belo Horizonte. E em Belo Horizonte, como vereador, ele tinha como colega a Duda Salabert. E a Duda era chamada pelo Nicolas de ele. A Duda é uma mulher transgênero e ela tem que se referir a ela como mulher, é a Duda. Mas o Nicolas dizia que não, ele é homem, ele é homem, ele é homem e eu vou chamá-lo de ele. Pois bem, tem um problema, é crime. Coisa. E o pior, o crime de transfobia é equiparado ao crime aí de racismo e dá 5 anos de jaula. Jaula. A Duda processou o Nicolas não apenas pedindo indenização, mas também na esfera criminal. E o Nicolas foi condenado em primeira instância. Na segunda instância, os advogados de Nicolas Ferreira disseram que, olha, o Nicolas está protegido pela sua liberdade religiosa, porque a religião dele não aceita esse tipo de coisa. E ele também está protegido pela liberdade de expressão. Ele, por ser um parlamentar, e na época também era parlamentar aí na esfera municipal, ele tem, pela Constituição, liberdade de expressão para falar o que ele quiser, o que ele pensa e emitir opinião. Porque tem uma coisa que a gente sabe aqui, que liberdade de expressão não abarca você cometer crimes. Então, deu ruim. É engraçado que a liberdade de expressão deles é só para eles cometerem crimes. Você fala uma vírgula fora do que eles querem ouvir, eles já mandam processar todo mundo, processam a tal da Júlia Mamata, mas olha, se fizer um meme dela, ela já processa. E aí ela sabe o seguinte, tem uma chance de 50% de cair num juiz bolsominion. Ainda mais esses deputados, o Nicolas não é do Sul, mas como a Júlia Mamata, Brunini e outros aí que são do Sul, eles sabem que no Sul do Brasil a chance é de 70% de cair num juiz bolsominion. Então eles têm uma chance enorme de começar a lucrar, eles têm advogados pagos com dinheiro público, aí processam um monte de gente, e aí um ou outro eles ganham processo, aí eles lucram com isso, e aí o dinheiro vai para eles. Veja, advogado pago com dinheiro público e dinheiro aí não é público, o dinheiro vai para o bolso deles. Essa é a nova estratégia aí do bolsonarismo, viu? E o Poder Judiciário, novamente, não está fazendo absolutamente nada para coibir isso. Caímos todos aí na sorte de ter um juiz que seja bolsonarista ou de não ser bolsonarista. O meu processo, por exemplo, aí, da investigação que o Flávio Bolsonaro fez contra mim, no Rio de Janeiro, a promotora era amiga do advogado do Flávio. O juiz não era, mandou o caso para São Paulo. Em São Paulo, a promotora mandou arquivar e mandou para a polícia. O juiz viu que a promotora mandou arquivar e fez, sabe o quê? Mandou para outro juiz, para ver se aí cai com outro promotor. Quem sabe o promotor é bolsominion. Então veja, quando cai num juiz bolsominion, o juiz faz de tudo para ferrar a pessoa, não interessa a lei. Essa é a liberdade de expressão que eles defendem. Pois bem, eis que a Duda processou o Nicolas, ele foi condenado em primeira instância, aí ele meteu essa aí de que, olha, eu tenho liberdade de expressão plena e pura e eu posso falar o que quiser. Só que não convenceu o desembargador não, viu? Em segunda instância, Nicolas Ferreira acaba de ser condenado. Ele vai ter que pagar indenização e aí na esfera criminal veremos qual vai ser a pena que ele vai levar, mas será condenado também. Aí tem um problema. O Nicolas vai ter uma condenação por transfobia. Então, o que vai acontecer é o seguinte, lembre-se, foi oferecida a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o Nicolas Ferreira pelo caso da Nicole. No dia 8 de março, dia da mulher, ele chegou lá e falou que agora eu sou o Nicole e tudo mais, e ofendeu lá todas as mulheres trans. Cometeu novamente o crime de transfobia. E aí tem uma coisa que é genial nisso aí, que eu fico até feliz dele ter cometido o crime, que é o seguinte, quando você comete crime para uma pessoa, aí o crime é tipificado de determinada maneira e a pena é menor. Mas quando você comete o crime contra todas as pessoas, aí é que dá a pena maior de 5 anos, sabia disso? Então quando alguém é racista com uma pessoa, falando, você é isso e aquilo, pode entrar na esfera pessoal, então a pena é menor.
Mas se o cara fala, todos os negros são blá blá blá, negros são blá blá, aí já é racismo, aí a pena é muito maior. E o Nicolas, no caso aí do dia 8 de março, ele não ofendeu uma pessoa, como nesse caso da Duda, ele ofendeu a Duda. No caso do dia 8 de março, ele ofendeu a todas. Aí a pena é maior. Só que tem uma coisa, ele não é mais réu primário, porque ele já está condenado pelo mesmo crime. Então a chance da pena ser amplamente aumentada lá no Supremo Tribunal Federal, pelo crime cuja denúncia já foi feita pela Procuradoria-Geral da República, e o processo será todo no STF. Um processo assim demora um ano e meio no máximo, tá? Vai ter aí a ampla defesa, mas mesmo assim um ano e meio. E aí já começa, já vai a julgamento, vai ter uma votação, e ele, assim, vai ser 9-2 ou 10-1. O Nicolas será condenado direto no Supremo Tribunal Federal. Se as penas somadas de um caso e do outro derem 4 anos de prisão, e vem cá, vai dar. O Nicolas perde o mandato e é tornado inelegível. Lembre-se, é uma condenação direta no Supremo Tribunal Federal. Então, na lei da ficha limpa, ele já é ficha suja, oficialmente, por isso inelegível. Por ter pena de mais de 4 anos, perde também o mandato. Então, esse é o futuro aí que está se vislumbrando para o Nicolas Ferreira, fora que há outros processos contra ele, outras denúncias, outras investigações também contra ele na Procuradoria-Geral da República, também por crime de transfobia, de intolerância religiosa, de racismo, enfim. Nos próximos meses, os advogados do Nicolas vão ter muito trabalho, ainda mais com a entrada do Gonê, que vem aí com a missão que foi lhe dada e que ele falou, eu vou com tudo, que é a missão de acabar com todo o bolsonarismo e de começar a fazer com que eles paguem pelos crimes que cometeram e que continuam cometendo. E aí, o que acontece é o seguinte, o Gonê vai para cima de todos esses deputadinhos e deputadinhas bolsonaristas que estão aí disseminando todo tipo de coisa errada. E aí você pensa, caramba, Thiago, será que o dia do Nicolas foi ruim, sabendo que essa condenação aí vai embasar a decisão? O STF já vai ver, primeiro, não é mais réu primário, já ferrou para ele. Segundo, já foi condenado pela mesma coisa? Dá aqui a condenação. Já embasa, uma condenação já embasa a outra. Vai muito provavelmente, na condenação do Nicolas, já estou falando de condenação, lá no final do processo, porque ele produziu inúmeras provas contra si mesmo, então não é o tipo de processo que você fica surpreso com o resultado, não. Ele foi lá no plenário e falou que o nome dele era Nicole, porque ele pode, enfim, e falou um monte de coisa. Tá. Quando for condenado, não tenha dúvidas de que a sentença agora do processo dele, da condenação contra a Duda Salabert, que esse processo, trechos dessa condenação serão usados pelo STF, viu? Então, essa é a situação do Nicolas. Mas como nada que tá ruim não pode piorar muito, principalmente para os bolsominions, o que acontece é que o Nicolas, ontem o Silvio Almeida estava na Câmara dos Deputados e o Nicolas resolveu se engraçar para o ministro Silvio Almeida. E aí, é igual você ver discussão de uma criança de 3 anos com um adulto, é isso? A criança tem... e o adulto falando calmamente. É isso a conversa do Nicolas com o Silvio Almeida. Eu vou mostrar aqui um trecho da humilhação pela qual passou o Nicolas, tá? Vamos lá, Nicolas. A gente vai expor a verdade e a tua fala aveludada não consegue enganar o Brasil mais uma vez. Obrigado, ministro. Volte sempre. Ministro, seu tempo de réplica. Quem ouve o deputado falar parece até que ele gosta da verdade, né? É um negacionista, alguém que não se curva aos fatos. Se curvasse aos fatos, ele saberia, por exemplo, que eu nunca mencionei nada sobre o que ele... Esses espantalhos aqui sobre apropriação cultural, sobre branco fazer coisas, isso é algo que eu nunca disse, nunca escrevi. O senhor criou um espantalho a meu respeito que não tem nada a ver com aquilo que eu sou e aquilo que eu faço. Eu acho curioso também o senhor se preocupar com prisão, né? Porque eu me lembro que quando iniciei o projeto de olhar para as condições do sistema carcerário a partir das decisões da Corte Interamericana que apontavam os piores lugares, o que me chamou a atenção foi que muitos dos senhores começaram a falar que eu ia fazer rolezinho nas prisões e criticando. E agora que estão sendo presos, estão sendo condenados, estão nas cadeias que o próprio Supremo Tribunal considera que são um estado inconstitucional de coisas, são verdadeiras masmorras, agora os senhores se somaram na luta pela dignidade do sistema prisional. Eu chamaria isso de hipocrisia, chamaria isso de alguém que não se curva em relação aos fatos. Obrigada, ministro. Eu tenho uma visão de mundo.
Vou ter certeza que... Ainda tem que interromperam o Silvio Almeida no meio da fala. Obrigado, ministro. Porque senão ele ia engatar uma terceira e quarta marca ali e ia ser pancada no Nicolas. Tá aí o Nicolas usou o tempo de fala dele. Obviamente, o que faz o Nicolas é o seguinte: ele tem ali alguns minutos de tempo de fala, então ele pega e faz um corte dele falando e não coloca a resposta do ministro. Ele usou o tempo de fala dele para acusar o ministro de não olhar para os direitos humanos dos presos, dos patriotas presos no dia 8 de janeiro, que estão ilegalmente presos e blá, 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 blá. É engraçado, né? Esse pessoal que falava que direitos humanos para humanos direitos, agora os terroristas presos, agora eles estão querendo ver como é que é o sistema prisional, temos que melhorar a qualidade dos presos. Tudo bandido, esses terroristas presos. Se tem alguém que não merece estar nas melhores condições, são terroristas que tentaram dar golpe de Estado. Esses realmente não merecem melhores condições. Aliás, todos eles saíram de suas casas, alguns viajaram aí com viagem paga, outros até gastaram do próprio bolso, para ir lá cometer ato terrorista. Então, se tivessem em casa, não estariam presos. É isso que acontece. Tem um que virou mártir aí, porque morreu de Covid depois de se recusar a se vacinar. E também, eu li aqui a ficha corrida dele, o tanto de crime que ele cometeu para estar 10 meses preso, aí acaba com o argumento de qualquer bolsonarista, que fala, ai, coitado, é um pobre coitado, um pai de família preso pelo Alexandre de Moraes. Aí você vai ver, pô, o cara quebrou câmera, tocou fogo no Salão Verde, destruiu uma viatura da Polícia Legislativa, destruiu vidros, obras de arte, câmeras. Você fala, pô, peraí. Esse cara é um terrorista da pior espécie, tinha que estar preso não 10 meses, assim, 10 anos no mínimo. Mas para os bolsonaristas, não pode. Então, o ministro aí expôs toda a hipocrisia do Nicolas. Aí ele virou chacota nas redes sociais, porque ultimamente, como o Nicolas está sendo um dos deputados mais estridentes aí da extrema-direita, sempre que ele é humilhado, viraliza, né? As pessoas gostam de ver o Nicolas se dar mal, porque ele está tomando aí o lugar que a Carla Zambelli tinha. Eu lembro que 2019, mas principalmente a partir de 2020 até 2022, a Carla Zambelli era a deputada aí do bolsonarismo que mais encheu o saco. Enfim, aquela que irritante, que você fala, meu Deus do céu, quero que essa pessoa seja presa logo pelos crimes que não para de cometer. Era a Carla Zambelli, todo mundo deve se lembrar. Em determinadas coisas o Daniel Silveira também e tal, só que o Daniel Silveira ele era mais agressivo, ele aparecia menos, só que quando aparecia já era cometendo crime e sendo preso. O Nicolas, ele comete aí os crimes, mas ele tá aí com um alcance até maior do que a Carla Zambelli tinha na época de ouro dela. Hoje a Carla tá bem mais murchinha, tá aí na iminência de ser presa. O Nicolas, aí, a carreira dele política vai durar menos que a da Carla. Ela já vai aí 5 anos, de completar o 5º ano como deputada já, entrar aí no 6º ano no ano que vem, e ainda não foi presa. Deve ser presa aí no ano que vem. Já o Nicolas dificilmente completa os 4. É isso. Essa iminência que está aí para acontecer, porque pode ser que, nossa, Thiago, esses crimes aí, transfobia e tal, mesmo ele cometendo crime muitas vezes, a pena máxima é 5 anos, se ele pega a pena de 3 aqui, 3 ali, 4 ali, 2 ali, você vai somando as penas, esse cara não fica nem preso, ou fica preso um tempinho assim. Pode até ser, só que o problema maior é o seguinte, ele perde o foro privilegiado. Ele perde o mandato e ele se torna inelegível até 2030 e tantos. Então, os problemas dele vão cada vez aumentando, porque aí sem foro privilegiado, ele fica mais propenso a, na próxima, acabar preso. Lembrando que ele já não é mais réu primário, foi condenado em segunda instância, não é réu primário, então a situação dele lá nos processos do STF vai piorar consideravelmente com essa condenação. Lembrando que tem um outro processo contra o Nicolas correndo, em que ele vai ser condenado muito em breve, por ele ter exposto uma menina de 13 anos, também transgênero, falando que era um menino, que este menino está invadindo o banheiro feminino, que olha aí, colocando fake news ainda contra o governo Lula, dizendo que olha, o Lula quer banheiros unissex nas escolas e tudo mais, e expondo a cara da menina, tudo mais. Esse é outro aí que está bem em fase bem adiantada, em que muito provavelmente ele será condenado aí nos próximos meses. Então já será segundo processo diferente. Nesse caso são 2 condenações no mesmo processo, então conta como uma. Mas será a segunda, ou seja, o segundo processo em que ele é condenado pelo mesmo crime. Ou seja, você vê que o Nicolas tem um problemão aí com pessoas LGBT. Geralmente, eu vi pesquisa sobre isso, faz mais de 10 anos eu lia muita pesquisa, né? Pesquisa em inglês, pesquisa em tudo que você puder imaginar eu li. E muitas pesquisas sobre pessoas homofóbicas
mostravam que as pessoas homofóbicas são aquelas que mais têm desejo reprimido. Isso é verdade. Então a pessoa que tem desejo muito reprimido está numa sociedade em que, ou ali, talvez não a sociedade inteira, mas num meio em que tem que reprimir isso, por exemplo, no meio evangélico e tal, essa pessoa tende a ser a mais agressiva, a mais homofóbica. E aí você pegar as fotos antigas do Nicolas, realmente faz algum sentido, né? Essas pesquisas aí fazem algum sentido, né? Esse aqui era o Nicolas, um pouquinho mais jovem. Aí você teve um podcast, eu não vou mostrar aqui, que esses podcasts tentam tirar o vídeo do ar depois, viu? Esse é um podcast de extrema-direita, então só de eu mostrar o vídeo aqui com áudio, eles já tentam dar strike no Plantão Brasil. Strike é no YouTube, tirar o vídeo do ar e o canal fica ainda proibido de publicar novos vídeos. Mas teve um podcast em que ele falou ali que, olha, quando ele perdeu a virgindade dele, né, com uma mulher, a primeira vez, foi muito traumático pra ele, que ele não queria aquilo, que foi um dos piores dias. Eu falei, pô, peraí, o cara realmente odeia a mulher, hein? Mas odeia, é machista, é transfóbico, olha, é uma coisa assim, é uma loucura. Pois bem, tá aí, primeira condenação dele, já logo horas depois humilhado aí nacionalmente, e a coisa só vai piorar pra ele. Eu peço aí sua inscrição no canal pra gente continuar combatendo esse tipo de lixo tóxico. Falou!